Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite, e houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus, e houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. E a porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. Amém? Até aqui diga: Pai, fala o meu coração e me ensina a tua palavra, em nome de Jesus. Pode sentar. Ora, o caminho para você compreender Deus é você compreender a criação de Deus. Quando você compreende a criação de seus pais, você compreende seus pais, não é assim? Como é que você define seus pais? Pela criação que eles lhe deram, não é verdade? Sim ou não? E a criação de Deus define Deus. Tudo que Deus fez, ele disse: isso é bom. Porque Deus não faz nada ruim. Mas quando a gente lê aqui no versículo 1, leia comigo, diz que Deus criou os céus e o quê? E a terra. E no versículo 2, para quem não sabe, o espaço entre 1 e o 2 é muito grande. São talvez milhares de anos, segundo a teologia. E aí você vai ver que no versículo 2, depois de Deus ter criado os céus e a terra, no 2 você vai ver algo diferente. A terra, porém, estava sem forma e o quê? Vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Bispo, eu não entendo. Deus não criou? Criou. Deus criou tudo? Criou. E como que Deus criou e estava vazio? Deus não criou vazio. O grande problema é que quando Lúcifer se rebelou contra Deus, houve uma batalha espiritual no céu, e por permissão de Deus, ele foi lançado na terra com a terça parte dos anjos que se tornaram demônios. E aí, irmãos, quando eles foram lançados, há um texto em Lucas que diz que foram como cometas na terra. Eles foram lançados e aprove a Deus que nesse período fossem destruídos muitas espécies que estavam na terra. Por isso alguns estudiosos, cientistas, eles estudam dentro da antropologia e dentro da arqueologia e vários outros estudos científicos, eles encontram aí os dinossauros, né? Aí você diz: puxa, os dinossauros existiram? Claro. Mas eles existiram nesse período entre o versículo 1 e 2. Deus percebeu que dinossauro e gente não dava para andar junto. Então tinha que um ir embora e vir o outro. É tanto que se você ler no texto, capítulo 1, leia comigo aí 1, versículo de número 26. Foi só ali que Deus criou o homem. Lá no 26, Deus disse: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém? Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Você imagina o homem dominando o dinossauro?
Então Deus, na sua inteligência, resolveu então que não dava para habitar junto. E ele permitiu, não é que o diabo destruiu, o diabo ele não teria autoridade nenhuma para destruir algo que Deus criou. Quem lembra do capítulo lá do livro de Jó, no capítulo 1 e 2, há uma definição clara. Tudo que o diabo fez contra Jó foi permissão de Deus. Então, nem a vida de Jó, nem a saúde, nem os filhos, nem a terra, nem a riqueza poderia ter sido tirado se Deus não tivesse permitido. Diga assim, Deus tem um propósito. Que muitas vezes nós não entendemos, mas Deus tem um propósito. E aí eu quero falar sobre esse Deus que tem propósito na sua vida, em todas as áreas, e acima de tudo, para salvar sua alma. No capítulo de número 1, diz, verso 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Irmãos, é algo intrigante porque eu posso provar na Bíblia, textualmente, que Deus, quando criou a terra, ela não estava vazia. Aí você diz, então, um versículo diz uma coisa e outro diz outra, então está havendo contradição? Não. O princípio da hermenêutica bíblica é que a Bíblia se explica sozinha. Então não é isso. E qual é o problema? Voltando para o versículo 1, Deus já tinha formado a terra. Do versículo 1 para o 2, ataque espiritual. Diga ataque espiritual. E por permissão de Deus, a terra foi destruída em muitas coisas. Muitas coisas que haviam sido criadas foram dizimadas. E nesse momento de destruição, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Amém? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Abra, mas não desmarque Gênesis 1. Abra sua Bíblia em Isaías, o profeta, capítulo 45 e versículo 18. Eu vou fazer com você algo que você precisa, sabe, você precisa aprender mesmo de vez. Deus, ele nunca faz nada sem um propósito. Às vezes a gente não entende por que o casamento está vazio, por que a vida espiritual está vazia, o coração está vazio. Deus não te criou vazio. Deus não te formou vazio. Deus não te fez defeituoso. Tudo que Deus fez, ele disse, isso é bom. Amém? E quando ele foi fazer o homem, ele disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, assim como Deus é Pai, diga Pai, Filho e Espírito Santo, o homem também foi feito trino, corpo, alma e espírito. Deus fez o homem à sua semelhança. Agora importa que você entenda bem direitinho que por um ataque espiritual, muitas coisas do versículo 1 ao 2 mudaram. E talvez, irmão, você não perceba, mas o propósito da cruz é que você seja cheio do Espírito Santo, que a sua vida seja cheia de bênçãos de Deus, que você tenha um coração cheio de alegria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas, bispo, por que eu estou vazio então? Você tem sofrido ataques do inimigo, bombardeios espirituais. Mas eu te trouxe uma novidade. Deus não te formou vazio. E Deus não te quer vazio. Amém? Vamos ler então Isaías 45, 18? Porque assim diz o Senhor, olha que coisa linda, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia. Olha aí, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu sou o Senhor que falo a justiça e anuncio coisas retas. Então, quando Deus te chamou para ser filho dele, através de Jesus, a Bíblia diz que todos aqueles que creram se tornaram filhos de Deus. Amém?
Quando a proposta veio na cruz, a proposta da cruz é que você que estava afastado de Deus, no vazio da destruição moral, no vazio da destruição espiritual, que você fosse novamente trabalhado por Deus. Então essa terra, no versículo 1 foi feita de uma forma, no versículo 2 já foi trabalhada novamente. E essa é a proposta de Deus. Você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. O pecado trouxe destruição para a sua vida. O pecado deformou você. A Bíblia diz que a terra estava sem forma. Então o pecado, ele tira a forma original da gente. O pecado, ele quebra o propósito original, que é: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Você foi feito por Deus para glorificar o Senhor. Você não foi feito mortal, você foi feito imortal. Você foi feito eterno e não uma pessoa que tem 70, 50, 80 anos de vida. A proposta de Deus era algo maravilhoso, mas o pecado adâmico, o pecado da queda do homem, fez-o se tornar diferente. O pecado trouxe a morte, Romanos 6, 23. O pecado trouxe uma deformidade moral. O pecado traz uma corrupção. Então, na geração adâmica, nós somos corrompidos pela decisão de Adão. Adão resolveu desobedecer e ser rebelde à ordem de Deus. E nesse momento, nós como geração adâmica, também passamos a viver essa mesma situação. Aí você diz: puxa, então é por isso que a minha vida ela não toma uma forma de vitória, realmente de restauração. É por isso que eu faço isso e aquilo e não dá certo. Irmãos, do mesmo jeito que Deus refez o seu projeto, no versículo 2 em diante, Deus vai pegar aquilo que Ele permitiu que fosse destruído, Ele permitiu, Ele vai pegar e vai fazer algo tremendo. Amém? Algo bonito, algo que Ele mesmo diz: isso é bom, isso é bom, isso é bom. Ele faz separação entre a luz e as trevas, chama uma de dia e outro de noite. Deus faz separação entre água e o local seco, que é a terra, e chama um de terra e outro de mares. Então Deus, Ele faz tudo com perfeição. Por que Deus não pode fazer você também agora? Por que Deus não pode aperfeiçoar a sua vida, o seu casamento, a sua vida espiritual, as suas emoções? Pode. Mas é importante você entender uma coisa. Na França, teve um cientista chamado Lavoisier, um francês, que ele dizia algo que realmente está em contraponto ao Deus Criador. Lavoisier dizia assim: na natureza, nada se perde, tudo se transforma. Tudo se transforma. Até aí, tudo bem. Só que o maior discurso de Lavoisier é: não existe Criador, não existe Deus. Lavoisier foi o fundador de uma gráfica que combatia com literaturas a existência do Criador. Esse homem que diz que na natureza nada se cria, tudo se transforma, ele está dizendo que nada se cria, e o verbo que ele usa lá no francês é o nosso português, criar. Mas quando a Bíblia fala do Deus Criador aqui no Gênesis, lá no hebraico, usa o termo barai. E o termo barai quer dizer criar ou criador. Esse termo só pode ser dado a Deus. Deus é o único que pode fazer do nada algo. Amém? Por isso que ele é o barai, é o criador. Lavoisier não entendia e dizia assim: olha, nada se cria na natureza, tudo se transforma. E aí, irmãos, esse homem, esse Lavoisier, ele traz uma mentalidade de que você, parafraseando, pode se transformar, mas você nunca pode ser criado. E isso é temeroso. Os homens, as gerações foram crescendo e se desenvolvendo em torno de filosofias engendradas na mente, de pensamentos científicos que foram engendrados na mente das pessoas e no coração delas para afastá-las do Criador.
De forma que você, que é um reflexo da criação dos seus pais, você que concordou comigo que seus pais, eles realmente, se vocês querem conhecer os pais, basta entender a criação que deram a vocês e vocês vão identificar os pais de vocês. Deus, ele é identificado também pela qualidade, pela perfeição da criação que ele fez. Infelizmente, o homem rejeita criação, o Criador. O homem se afasta do propósito majoritário, que é entender que Deus é Deus. Que Deus do nada faz tudo o que você vê. Amém? Então vamos estudar isso. Diga assim, o caminho para compreender a criação é a fé. Pergunta para o irmão, você tem fé? Então abre em Hebreus 11. Hebreus capítulo 11. Hebreus, segundo alguns teólogos, escrito por Paulo, outros dizem que não. Eu acredito que sim. Hebreus capítulo 11, amém? Versículo 3, diz assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus foram criados. Está falando de cosmos, mundos. Foram criados. Os cientistas estudam a astrologia e veem, né, os planetas e etc e tal, mas eles não entendem isso aqui, ó. Os mundos foram criados pela palavra de Deus. Amém? Diz assim, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, a Bíblia está dizendo o contrário, está dizendo, Lavoisier, você é um mentiroso. Você é um mentiroso. Você disse que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Mas a Bíblia diz que tudo que há foi feito de algo por alguém que não é aparente. Deus criou tudo. Mais ainda, no original grego diz que tudo que há foi feito daquilo que não é aparente. Ou seja, foi criado do nada. O Deus Barai está aqui presente nesse texto. Amém? Vamos lá, vamos para frente. Deus criou tudo isso com um propósito. Para que o homem entendesse que Deus poderia, assim como fez a natureza, assim como ele fez os mares e a terra, assim como ele criou tudo que criou, quando ele fez o homem, ele o fez para que o homem glorificasse a ele. Resultado: quando nós nos afastamos pelo pecado, trouxemos para nós mesmos a destruição eterna. O pecado trouxe a morte eterna. Jesus vem para trazer vida e vida eterna, vida abundante. Não é vida cheia de dinheiro não, irmãos. É vida abundante. Se pega muito esse texto para ensinar errado. Quando o Senhor veio, ele trouxe a proposta de resgatar o homem, aquilo, a condição original da criação. Façamos o homem eterno, façamos o homem imortal, façamos o homem puro e santo, façamos o homem com um caráter divino. Vamos dar a esse homem um corpo de glória. Essa é a proposta de Deus. Mas, infelizmente, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória eterna. Então, em Cristo Jesus, nós somos resgatados para voltarmos para essa glória. Amém? Para voltarmos para essa glória. Continue comigo. Vamos lá. Fomos gerados, segundo o texto de Paulo, em Coríntios, e também Tito escreve lá no capítulo 3, verso 5, sobre a formação do Espírito Santo em nós. Abra em Tito capítulo 3, no Novo Testamento, versículo de número 5. Podemos ler? Diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou, Jesus, amém? Pela lavagem, em outro texto está, pela purificação, da regeneração e da
renovação do Espírito Santo. Em outras palavras, você como planeta foi criado, foi destruído pelo pecado, mas agora está sendo recriado pela ação de Deus. Você como planeta um dia estava cheio, ficou vazio, e agora a ordem é: enchei-vos do Espírito. Amém? Deus permitiu que nós passássemos pelo que passamos, chegássemos onde chegamos. Alguns chegam a um fundo de poço, se sentem vazios, depressivos, pensam em dar cabo da vida. Por quê? Porque é nesse momento que você tem que olhar para alguma coisa diferente de tudo que você já tentou. É nessa hora que você vai atrás de uma igreja, de um pastor, da Bíblia, atrás de orar, de pedir ajuda. E é nessa hora que você conhece o que está escrito aqui, que há renovação, que há regeneração pelo Espírito de Deus na sua vida. Há uma recriação. Deus quer refazer tudo, mas dessa vez Ele quer refazer e dizer: é bom demais isso aí. Quem quer partilhar dessa visão com Deus? Quem quer viver uma vida cristã boa, agradável e perfeita? Olha a proposta, Romanos 12. Boa, versículo 1, agradável e perfeita. Essa é a forma de Deus criar o homem. Essa é a forma de Deus reformar a nossa geração. Essa é a maneira de Deus dizer: há solução para a sua vida. Porém, lembre-se, tudo que aconteceu e que acontece na sua vida é resultado daquilo que te destruiu, o pecado. O teu inimigo, o diabo, vem para matar, roubar e destruir. Mas em Cristo você tem a vida abundante, a vida eterna. Você pode ter caído em várias mazelas, mas eu vou te explicar uma coisa. Deus não criou a prostituta. Não. Deus não criou o homossexual. Deus não criou a lésbica. Deus não criou o mentiroso. Deus não criou o alcoólatra. Deus não criou nenhuma das pessoas que estão na prática do pecado. Deus não criou nada disso. Então, bispo, Deus rejeitou essas pessoas todas? De forma alguma. Isso tudo aconteceu porque abandonaram o Criador. Romanos capítulo 1 e 2, a Bíblia diz que por causa das pessoas terem praticado essas coisas, Deus os entregou às paixões infames, porque resolveram seguir a criatura em vez do Criador. Amém? Então, quando você resolve seguir as coisas do mundo, em vez de seguir aquele que criou os planetas, quando você se afasta do Deus Criador, do Deus que pode fazer algo grande na sua vida, que pode fazer do nada tudo o que você precisa, o único que pode pegar aquilo que você acha que não tem mais jeito e dar um sentido lógico, quando você se afasta dele, o resultado é destruição, é vazio total. Mas quando você se aproxima dele, você começa a acender a luz. Lá no finalzinho do túnel, você começa a perceber. Porque a Bíblia, ela tem uma proposta de renovação, de regeneração, de transformação para aquele que quer ser realmente reestruturado por Deus. Vamos para frente aqui. Veja comigo. Quando você ouve a palavra, ela separa você como Deus separou luz e trevas. Aqui em Hebreus 4, abra aí Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Alma e espírito. Olha, a filosofia grega demorou muito tempo para descobrir isso. Quando eles descobriram, já foi na terceira escola. A escola aristotélica foi descobrir que não era uma dicotomia, mas uma tricotomia. Corpo, alma e espírito.
descobriram que o homem, que alma, é diferente de espírito. E olha que coisa linda. Penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Quem crê que você vai ter que tratar com Deus a sua vida? Quem crê que é Deus que vai tratar você? É Deus que vai tratar a sua vida em todas as áreas. É com Ele que você tem que tratar. Porque a palavra de Deus vai entrar na divisão entre alma e espírito e vai fazer divisão entre luz e trevas. Segunda coisa, a palavra de Deus, segundo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo de número 2, abra aí Filipenses 2, versículo de número 2, versículo de número 16. Podemos ler? Aliás, antes do 16, por favor, leiam comigo. O 12 diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera, diga, Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Quem crê na boa vontade de Deus? Deus é que opera. Deus é que faz mudança. Deus é que quer trazer a você soluções. Deus quer trazer regenerações, renovações, para que você saia desse culto hoje com a cabeça erguida. Bispo, eu vim derrotado, mas você vai sair com a cabeça erguida. Diz a palavra de Deus, ainda aqui no versículo de número 16, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Então, eu tenho certeza que a única coisa necessária para que Deus possa operar em nós é reter a palavra da vida. Terceiro ponto. A Bíblia, diga a Bíblia, a palavra de Deus, ela é poder. Paulo em Romanos 1 disse: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação do homem. É o poder para a salvação. Lá, no Salmo 119, versículo 140, diz uma coisa muito interessante pelo salmista e profeta Davi. Olha só o que diz, ó. Salmo 119, versículo de número 140. Leia comigo. Olha o que diz. A tua palavra é muito pura, portanto, o teu servo a ama. Porque sou e desprezado, porém, não me esqueço dos teus mandamentos. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é o quê? A verdade. Aflição e angústia se apoderaram de mim, contudo os teus mandamentos são o meu prazer. A justiça dos teus testemunhos é eterna. Dá-me inteligência e viverei. Clamei de todo o meu coração, escuta-me, Senhor, e guardarei os teus estatutos. E aí, durante todo o Salmo 119, até o final desse texto, ele vai dizer que a palavra do Senhor, ela é fortaleza para a sua alma. Amém? No versículo 105, voltando lá atrás, ele diz assim, ó. 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Você tem que se apegar à palavra. Aí você diz, mas bispo, por que eu tenho que me apegar à palavra? Porque tudo que Deus criou foi pela palavra. Tudo que Deus formou foi pela palavra. Quem quer ser um cristão aqui salvo em Cristo? Verdadeiramente salvo. Não quero ser só religioso, não. Eu quero ser salvo. Levanta a mão e diga, eu quero. O salvo é criado pela palavra. A proposta da cruz é fazer com que você seja salvo. Mas você não vai ser salvo se não for pela palavra. Assim como Deus criou o que criou pela sua palavra, Hebreus fala no capítulo 11, que tudo foi criado por Ele, pela sua palavra,
assim também a salvação, a formação, toda o propósito criador de Deus lá no Antigo Testamento e agora salvífico no Novo, é pela palavra. Bispo, a minha vida é sem forma e vazia. Mas pela palavra ela vai ser cheia do Espírito e ela vai ser formatada em um futuro, em um presente totalmente distinto do que você estava resguardado para ser. Você um dia se colocou de uma forma tão abusiva e tão contrária a Deus, tão lavosiana, que você não acreditou que Deus podia criar coisas grandes daquilo que você não enxerga com os seus olhos. Por isso que na mesma palavra diz que a fé é o firme fundamento do que eu não vejo, mas é a prova viva do que eu espero. Então quando você diz, olha, eu não tenho solução, Deus diz, eu tenho. Mas você tem que crer. Eu tenho solução, eu tenho tudo, mas você vai ter que crer. Bispo, crê em quê? Crê na palavra. Crê na palavra. Você está aqui para ter um caráter novo, para ser regenerado, mas você vai ter que crer na palavra. Crente que só sabe dizer aleluia, glória a Deus, cantar música na igreja e não acredita no que a palavra, no poder da palavra, jamais vai ser salvo. Jamais vai ser salvo. Você tem que viver, quando a palavra diz assim, abstende-vos da aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. O que é que você tem que fazer? Se afastar do que é mal. Quando a Bíblia diz que o ímpio deixa o seu caminho e o injusto, a sua injustiça, o que você tem que fazer? Deixar o mau caminho e deixar a injustiça. Quando a palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará, você tem que entender o texto pelo original. Ele não está dizendo que você é filho de Deus e nada vai te faltar, não. Ele está dizendo que Ele é o teu pastor e Ele jamais vai faltar na tua vida. Se faltar comida, Ele continua sendo teu pastor. Se faltar moradia, Ele continua sendo teu pastor. Ele continua sendo o seu Senhor. Ele continua sendo o seu Salvador. Quando faltar qualquer coisa, Ele está lá com você. Na mesma situação que você se encontrar, Ele vai estar do teu lado. Quem entendeu isso? Quantas vezes você disse, olha, mas lá em Mateus em Salmo capítulo 23, diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tradução errada. Tradução errada do original. O texto original diz que Ele é o teu pastor e não te faltará. Amém? E não te faltará. Deus nunca vai faltar. Quando você clamar, Jeremias 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei. Deus está lá para te responder. Deus está lá para te dar uma vida nova. Deus está lá para transformar os teus dias. Deus está lá para renovar o teu casamento, a tua família. Deus vai estar sempre disposto a, no teu vazio, no teu nada, fazer coisas grandes. Mas você precisa crer na palavra de Deus. Quem entendeu até aqui? Essa palavra é rema para a sua alma? Você consegue extrair dela a solução? Porque só o Espírito Santo faz com que você entenda o propósito de Deus. Nós fomos gerados pelo Espírito, não pela carne. É o Espírito Santo que nos convence de tudo. E é Ele que nos dá o entendimento de Deus. É o Espírito Santo que nos faz andar e viver em Deus. É o mesmo Espírito que nos faz falar com Deus. É o mesmo Espírito que nos faz adorar a Deus por uma vida fora do pecado. E é pelo Espírito Santo que nós dizemos a Deus, Abba, Pai, Paizinho querido. É pelo Espírito. Isso tudo é revelação de Deus na nossa vida. Como que você vai chegar a essa situação? É incrível, né? O mundo foi feito e de repente desfeito. E novamente feito por um propósito divino. Eu não sei o que é que você passou, mas muitas coisas que foram destruídas para que hoje Deus pudesse trabalhar na sua vida e te dar algo que você nunca teve, aquilo que é bom. A gente escolhe vários caminhos que aos nossos olhos são caminhos bons, mas a Bíblia diz que no final são caminhos de morte. Deus, em sua infinita sabedoria,
nos fez perceber pelo Espírito que só Ele, só um que é bom, e é Ele, Deus. Eu me lembro de uma história, irmãos, que há muito tempo atrás me contaram, um jovem muito revoltado, tudo dele era brigando dentro de casa. Brigava com o pai, brigava com os irmãos, brigava com a mãe. E o menino muito revoltado, bipolar, chegou para o pai e disse: pai, o que é que eu faço? Tem horas que eu quero me matar e tem horas que eu quero matar os outros. O que é que eu faço? O pai olhou para o filho e disse assim: filho, eu vou te dar um saco de pregos e um martelo. Está vendo essa porta aqui da cozinha? Sim, senhor. Toda vez que você tiver raiva, ódio, mágoa, rancor de alguém, toda vez que você quiser se matar ou matar alguém, toda vez que você sentir alguma coisa de ruim, pega um prego, pega um martelo e bate nessa porta. E aquilo ali, o menino está certo. Não passou um dia, a porta estava cheia de furos. O menino começou, pá, pá, o pai o tempo todo ouvindo as pancadas na porta. Todo mundo que chegava para falar com o menino, ele se revoltava. E aí ia para a porta e batia com um prego na porta. Final de uma semana, a porta estava quase caindo no chão. E o menino disse: pai, o que é que eu faço? Ele: por quê? Não tem mais espaço na porta. Eu já preguei todos os pregos, já arranquei os pregos, já preguei de novo e não tem mais espaço. Já preguei dos dois lados da porta. O que eu faço para mudar esse meu gênio? O pai disse: faz o seguinte, conserta a porta. E o menino olhou e disse: pai, o senhor está ficando doido. O senhor não disse que eu furasse a porta toda vez que eu tivesse uma raiva? Pois a porta está um furo completo. Está cheia de buracos. E o pai disse: você consegue consertar essa porta? Ele disse: não consigo. Então você vai ter que ir atrás de uma pessoa que é especialista em madeira. Um profissional, um marceneiro, alguém que trabalhe com isso. Ele é o único que vai poder ajeitar essa porta. Ele foi até o marceneiro olhou e disse: olha, a porta não tem mais jeito não. Essa porta não tem mais jeito. Acabaram com essa porta. Agora só uma porta nova. O menino voltou triste, angustiado. Puxa, acabei com a porta da cozinha. Quando a minha mãe chegar de viagem, a mãe estava viajando, esqueci de dizer isso no início, né? A mãe estava viajando. Quando ela chegar, vai ficar tão chateada que a porta dela está acabada. Chegou para o pai e disse: pai, eu fui lá no profissional e ele disse que não tem mais jeito, só uma porta nova. E o pai dele abriu a Bíblia e disse: filho, então para você, só uma vida nova. Jesus tem uma vida nova para te dar. Porque sem Ele não tem jeito. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida nova que você precisa. Não tem como você pegar o mundo destruído e tentar transformá-lo num mundo bom. A família destruída e transformar numa família boa. O relacionamento conjugal destruído e transformar num bom relacionamento. Não tem. Mas se Cristo entrar na sua vida, se Ele te der aquilo que é novo, você vai ter tudo o que você perdeu e da melhor forma. Quem entendeu isso? Você quer trocar a porta velha, acabada, furada, destruída, por uma porta nova? Jesus disse: eu sou a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, achará pastagens. Você precisa dessa porta que vai te dar a vida nova, a vida restaurada, regenerada. Aquilo que um dia foi destruído totalmente por ataques espirituais. E hoje, Deus está fazendo tudo de bom para você. Jesus trouxe essa solução. Pega quem quer. Quem quer uma vida nova? Fique de pé.